Olá, graça e paz, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe essa quarta-feira, que seja repleta de muita alegria, de bênção, de paz e que o Senhor possa falar ao seu coração. Ontem eu fiquei maravilhada com a forma como o Senhor falou conosco. Às vezes a gente precisa passar por algumas situações na nossa vida, de lutas, de perdas, de dores. Situações essas que vão forjar o nosso caráter e vão nos preparar para um novo tempo. Talvez se você fizer uma análise de tudo que você passou, você consegue perceber que hoje você está um pouco mais preparado do que você estava anos atrás. Talvez se as bênçãos que você está recebendo agora, ou que você recebeu há pouco tempo, tivessem sido entregues anos atrás, talvez naquele momento, naquela fase que você estava vivendo, você não estaria pronto. E talvez não saberia como administrar corretamente. Tudo tem um tempo certo. Nós precisamos entender que o Senhor não se atrasa e nem se apressa. A hora e o tempo de Deus é perfeito, porque Deus ele sonda o nosso coração, ele sonda a nossa mente, ele sonda as nossas intenções e ele sabe o amanhã, ele sabe o que vai acontecer. A gente pode muitas vezes achar, não, Deus vai me abençoar, eu vou fazer isso, aquilo, fazer planos, mas na verdade Deus sabe realmente como as coisas vão acontecer. Mas em tudo nós sabemos que Deus é fiel. Aleluia. E nós temos vários exemplos aqui na Bíblia de pessoas que obtiveram vitórias através de uma vida justa e de uma vida temente ao Senhor. Aqui em Lucas, capítulo 1, no verso 5, fala que nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos, entenda, olha aqui essa parte do texto. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente. Em todos, não eram em alguns, viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Porém, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Eram 2 servos tementes ao Senhor. Zacarias era um dos sacerdotes. Os dois já eram avançados em idade, mas eles viviam uma vida justa, temente. Eles praticavam e viviam ali firmes, fielmente, cumprindo todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Ou seja, eram 2 pessoas que obedeciam a Deus. Eram 2 pessoas que praticavam o que era bom. Eram 2 pessoas que provavelmente tinham um bom coração. Eram 2 pessoas que provavelmente davam um bom testemunho. Porque se o texto fala que eles obedeciam e viviam irrepreensivelmente, ou seja, não havia nada que os reprovava. E eles viviam e praticavam todos. A palavra foi clara. Todos os preceitos do Senhor. Então nós entendemos que eram 2 pessoas que as suas vidas agradavam a Deus. Só que a vida era perfeita? Não. Ainda tinha algo que faltava. Ambos não tinham filhos. Talvez naquele momento de vida de Zacarias e de Isabel, talvez muitas vezes eles poderiam ter questionado ao Senhor: Senhor, nós te servimos, nós tememos o teu nome, nós praticamos a tua vontade, mas o Senhor ainda não nos deu filhos. Entenda, nem sempre tudo vai ser completo e muito menos perfeito, porque sempre vai faltar algo para justamente gerar em mim e em você um trabalhar de Deus, gerar em mim e você uma necessidade de mudança, uma necessidade de evoluir, gerar em mim e você um despertar, uma exortação. Aí você alcança aquilo, vence
alcança aquela vitória, provavelmente daqui a um tempo já vai ter outra coisa que você vai desejar, e você vai orar, e você vai planejar, e você vai pagar um preço para obter. A nossa trajetória aqui na terra, a nossa caminhada com o Senhor Jesus, a nossa peregrinação até a volta de Jesus é assim. Nunca nós nos sentiremos totalmente completos, nunca nos sentiremos totalmente ali 100% contentes, né? Tudo perfeito. Não, sempre haverá coisas que a gente ainda vai querer alcançar. Só que uma coisa eu tenho certeza é que Deus, ele não faz a obra pela metade. Provavelmente Deus já sondava o coração de Isabel, o coração de Zacarias, e sabia que no fundo eles queriam ser pais. Eles queriam gerar uma descendência, porque naquela época, né, aqueles que não tinham filhos era uma vergonha, era um opróbrio, porque um grande orgulho e uma grande honra que as pessoas carregavam naquela época era gerar descendentes, né, espalhar a sua descendência, porque isso mantinha a tradição da sua família, os costumes dos seus antepassados. Então eles ansiavam por isso. Era algo importante. Ter filhos era algo importante na época. E imagina como era para os dois. Imagina como era para Zacarias. Ele era um sacerdote que servia na casa do Senhor, mas mesmo assim ainda tinha algo que faltava na sua vida. Quantas vezes eu e você fomos questionados por muitas pessoas, onde elas falaram: uai, você não é serva de Deus? Por que Deus não te abençoou ainda? Por que Deus não mudou sua vida ainda? Por que Deus não abriu as portas? Por que Deus não curou ainda a sua enfermidade? Amados, esse ano eu já comentei aqui no canal, eu fui curada de uma grande enfermidade que eu tinha há 2 anos. Eu tinha uma neuropatia idiopática degenerativa. Eu sentia muitas dores nos nervos do meu braço, que me impossibilitavam muitas vezes de trabalhar. Eu fazia tratamento 3 vezes por semana, eu tomava injeções fortíssimas, dosagens altíssimas de corticóide, analgésicos, porque era insuportável a dor. E sempre as pessoas me questionavam e falavam: Bruna, mas eu não entendo, você é uma menina de Deus, você prega a palavra, a gente vê que você teme a Deus, que você vive uma vida certa na presença de Deus, mas por que Deus não te cura? E Deus me mostrava também que as pessoas falavam: por que essa cura ela não alcança? Por que acontece isso na vida dela? As pessoas não entendem. E muitas vezes nem eu e você entendemos que as dores, as lutas que nós passamos, elas são instrumentos de Deus para forjar o nosso caráter, até ele estar perfeito. Com certeza Zacarias foi questionado: se você é um sacerdote, se você teme a Deus, se você guarda a palavra, se você serve no templo, por que Deus ainda não te deu uma descendência? Com certeza ele era constantemente questionado sobre isso. E talvez ele não tinha resposta. Como eu, por muito tempo, quando as pessoas me questionavam, eu não tinha resposta. E às vezes até eu questionava a Deus: Deus, mas se eu sou tua serva, se eu temo a tua palavra e eu faço a tua obra, por que o Senhor permite tanta enfermidade na minha vida? Mas depois de um tempo eu consegui compreender que muitas vezes Deus precisava tratar muitas situações comigo. Aleluia. O texto fala aqui que Zacarias estava lá servindo no templo e o anjo do Senhor apareceu para ele e falou que ele ia ter uma descendência, que ele e sua esposa gerariam filhos. Só que Zacarias duvidou, ele falou: ué, mas como isso vai acontecer? Eu sou um homem velho e minha mulher também já é avançada de dias, minha mulher é estéril. Ou seja, naquele momento ele duvidou da promessa. O anjo apareceu, entenda, algo sobrenatural tinha acabado de acontecer com Zacarias. Um anjo apareceu para ele, dizendo que ele geraria filhos, mas ainda assim ele duvidou. Quantas vezes eu e você passamos por isso? Deus fez promessas que nós olhamos para a nossa condição, olhamos para o nosso problema e falamos assim: não vai acontecer, é impossível, isso é loucura, isso é impossível de acontecer. Zacarias também duvidou. E a incredulidade de Zacarias naquele momento foi tão grande e desagradou tanto o coração de Deus que ele foi punido naquele momento. O anjo falou que ele ficaria mudo por um tempo,
para que até se cumprisse a promessa, porque ele duvidou. Quantas vezes nós desagradamos o coração de Deus por conta da nossa dúvida? Nós temos falado muito de fé aqui nos últimos dias. O Senhor tem falado que sem fé é impossível agradar a Deus. E aonde prevalece a dúvida, Deus não opera. Mas Deus tinha um propósito na vida de Zacarias, na vida de Isabel, e quem eles iriam gerar seria um instrumento de Deus aqui na terra. Então entenda, Deus tinha um propósito grande, mas mesmo assim, pela graça e misericórdia de Deus e apesar da incredulidade de Zacarias, Deus ainda persistiu na promessa. Após um tempo, aqui no verso 24 fala que passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu. E ela ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Depois de um tempo, Isabel deu à luz e ela ainda ocultou-se por um tempo, porque naquela época era um opróbrio, era uma vergonha uma mulher não poder gerar filhos. E ela falou: Deus anulou o opróbrio da minha vida. Ou seja, Deus anulou a minha vergonha. Deus me deu a vitória. Aleluia! Quando eu leio essa palavra, meu coração se alegra, porque não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada que Deus não possa fazer. E vou te falar, mesmo na incredulidade de Zacarias, Deus ainda operou por misericórdia, porque Deus tinha um grande plano. Zacarias e Isabel iam gerar João Batista, e João Batista ia preparar o caminho para a vinda de Jesus. Ele ia ser usado para pregar a verdade e para preparar a vinda do Messias. Mas imagina, se com a incredulidade de Zacarias Deus ainda operou, imagina se Zacarias tivesse crido. O que Deus não poderia ter feito. Tem muitas vezes na minha vida que Deus me abençoou mesmo na minha incredulidade. E não foi porque eu mereci, não, porque a minha incredulidade desagradou o coração de Deus. Mas Ele me abençoou por misericórdia, porque Ele viu que eu não suportava mais e que aquele sofrimento estava me consumindo. E pela sua bondade e misericórdia Ele decidiu me abençoar. Mas ainda assim a bênção não foi perfeita, porque eu não criei. Se eu tivesse tido uma fé verdadeira, se eu tivesse crido verdadeiramente com essa fé que Deus tem nos ensinado aqui todos os dias através do Orando a Palavra, aquela bênção era para ter sido muito maior. Porque Deus ele vai te abençoando na medida que você crê. Se a sua fé é que o seu Deus é pequenininho, Ele vai agir de forma pequena na sua vida. Agora, se a sua fé é que você serve a um Deus grandão, um Deus que pode todas as coisas, Ele vai agir realizando o impossível na sua vida. Aleluia! Isabel era estéril e ela gerou João Batista. Ou seja, Deus cumpriu a promessa que havia sido feita. Mas quantas vezes nós poderíamos, se a gente for analisar, ter vivido promessas de Deus grandiosas e nós não vivemos porque nós não cremos, ou porque muitas vezes nós não nos posicionamos diante do Senhor, não tomamos a posição que Ele gostaria em nós, de forma a respeito do caráter, a respeito do espírito, a respeito das condições do coração e até posições mesmo, atitudes. Porque muitas vezes Deus faz a promessa, mas a gente fica de braços cruzados esperando tudo cair do céu. Sabe um grande erro que eu tive durante muito tempo da minha vida, e grande parte desse erro eu me escondi pela religião, é que eu espiritualizei tudo na minha vida. Eu espiritualizei até o cumprimento das promessas, todas elas. Eu sabia que Deus ia fazer, eu cria que Deus ia fazer, mas eu ficava parada ali, porque eu achava que Deus ia mover céus e terras e o sobrenatural e um reboliço, um anjo ia aparecer, ia usar alguém, ia me visitar, ia abençoar. É claro, nós podemos ter essa fé e Deus pode fazer, mas Deus sempre vai fazer aquilo que eu e você não conseguimos fazer. Ele vai agir naquilo que é impossível para mim e para você.
Mas tem coisas que ele nos dá, a estrutura e os instrumentos para a gente realizar. Às vezes eu e você estamos esperando promessas que ainda não se cumpriram e a gente está achando que Deus não foi fiel ou que Deus se esqueceu e que Ele não cumpriu, mas na verdade não é assim. Na verdade Ele já colocou os instrumentos na sua mão, mas Ele está falando, você está paralisado. Você está estagnado, eu já te dei a estrutura, eu já te dei as ferramentas para alcançar esse milagre, mas você ainda está aí, esperando acontecer. Não tem um ditado popular que diz, a pessoa está com a faca e o queijo na mão? Muitas vezes nós estamos com a faca e o queijo na mão, mas a gente ainda fica esperando Deus vir cortar e servir na nossa boca. Aleluia! Vai ter coisas na minha e na sua vida que vai exigir de nós uma atitude, um posicionamento. A palavra do Senhor fala que a fé sem obra é morta e para nada aproveita. Pega a tua fé e mostra as obras. É o que o Senhor está falando para você hoje. Ei, muitas vezes falta obras. Muitas vezes falta atitude. Olha só, Zacarias servia no templo, era um homem conhecedor da lei, temente ao Senhor, mas faltava fé. Faltava atitude. Tanto que ele não creu, ele duvidou. Muitas vezes falta atitude da nossa parte. Quantas pessoas sonham há anos em passar em um concurso público e Deus falou que vai abençoar, que vai abrir essa porta, mas entra ano, sai ano, essa pessoa não passa, porque talvez ela não se posicionou como Deus gostaria que ela se posicionasse, em sacrifício, de rotina, de estudo, de dedicação, porque Deus é justo, Ele não vai tirar uma vaga, mesmo que seja de um ímpio, que estudou, que perdeu madrugadas, que abriu mão de sair nos finais de semana, que estudou, dedicando muito tempo de estudo para abençoar um crente que ficou só de braços cruzados. Deus é justo. Tem coisas na minha e na sua vida que Deus está esperando posicionamentos. Deus fala no meu coração, tem pessoas que estão precisando de uma organização em casa, porque a casa está em desordem. É um ambiente de bagunça, de contendas, de muitas brigas, de disse-me-disse. Mas Deus está falando, ei, você tem orado pedindo para eu colocar a tua casa em ordem. Mas eu já te dei a estrutura muitas vezes. Eu já te dei a autoridade, eu já te dei a ousadia, mas você não colocou em prática. Você não usou a sua autoridade. Você não se posicionou conforme eu te ensinei. Por isso as coisas ainda não mudaram. Tem atitudes que nós vamos gerar para que o milagre possa acontecer. Eu sempre orava e pedia para Deus um casamento transformado, porque eu vim de um lar de muitas contendas. Eu presenciei desde muito criança muitas brigas dos meus pais. E eu sonhava e eu falava que quando eu casasse, eu queria que a minha casa fosse o melhor lugar do mundo. Mas os primeiros 7 anos da minha vida de casado foram um inferno. Era luta, era briga, a gente tentou se separar várias vezes, era muito difícil. E eu não entendia, porque os dois temiam a Deus, os dois serviam a Deus, os dois faziam a obra, mas a gente não conseguia ser feliz. E o Senhor falava no meu coração, e eu clamava, o Senhor falava, filha, existem atitudes e posicionamentos que você precisa tomar. Quando surgiu a mentoria Sabedoria do Lar, que inclusive ela está aqui no canal, se você é uma mulher ou um homem casado e você está à procura de uma transformação no seu lar, na edificação da sua casa, você precisa assistir essa mentoria. Está aqui na playlist, aqui, se você abrir lá na página do canal, está escrito playlists. Lá você vai encontrar 2 mentorias maravilhosas que vão te edificar e te ensinar lições de sabedoria para praticar no seu convívio familiar. Tem a mentoria Sabedoria do Lar e tem a mentoria Os Piores Erros que um casal não deve cometer. Quando eu escrevi essa mentoria, eu coloquei tudo aquilo que o Senhor me ensinou, que eu aprendi e posicionamentos que Deus gerou em mim. E só veio a mudança depois que eu me posicionei agindo como Deus queria. Porque há muitos anos eu esperava uma transformação do meu casamento, mas ela não acontecia, porque eu não tinha entendido ainda que essa transformação precisava primeiro ser gerada em mim, para depois ser através de mim. E que através da minha transformação, o Espírito Santo começou a transformar o meu esposo. Porque ele vendo a minha transformação, ele pensou, eu preciso mudar também.
Aleluia. Deus está falando aqui no meu coração, que está falando com pessoas. Ei, sabe por que essa situação ainda não mudou? Porque está faltando atitude. Atitude, posicionamentos. Às vezes a gente precisa sair da nossa zona de conforto. A gente tem um grande defeito, o ser humano ele se acomoda muito fácil. E eu preciso te dizer que a gente se acomoda até na dor. Eu passei 2 anos refém dessa enfermidade e eu me acomodei com ela. Mesmo sofrendo, mesmo sentindo dor, eu me acomodei com ela. Até que chegou um dia e Deus falou: até quando você padecerá dessa enfermidade? Até quando você aceitará essa enfermidade? Quando eu contava para as pessoas dela, eu falava: a minha neuropatia, a minha doença neuropática. Eu tomava posse. Quando o Senhor falou: se posiciona e a cura vai vir. Eu comecei a me posicionar em oração, em clamor, e os irmãos orando por mim, a igreja orando por mim, e aí o Senhor me curou. Aleluia! Mas Deus precisava gerar um posicionamento. Eu precisava despertar, entender, e o meu corpo é templo do Espírito Santo. Não é a vontade de Deus que eu viva enferma. Só que a gente se acomoda na dor. A gente se acomoda na miséria, mesmo sofrendo com ela. A gente se acomoda na dificuldade e a gente fica esperando ali uma porta divina e mágica e sobrenatural acontecer. Pode acontecer? Pode. Deus pode te abençoar de maneiras extraordinárias, mas muitas vezes Ele está esperando uma atitude. Uma coisa que Deus me falou: filha, eu faço um milagre, mas você gera o ambiente para esse milagre acontecer. É, Senhor, sim. O milagre só eu posso fazer, mas você prepara o ambiente para que ele possa se materializar. Será se eu e você temos preparado o ambiente de milagre nas nossas vidas? Quais são as áreas que nós estamos estagnados, que não nos posicionamos? Deus está falando aqui. É tempo de mudança. Deus escolheu um novo tempo para a sua vida. Eu não estou falando isso aqui para ser repetitiva, não, até porque eu tenho orado muito para que todo dia, orando a palavra, seja novo e Deus visite você e Deus fale com você, porque assim como esse devocional, eu já ouvi muitos, eu tenho canais que eu acompanho, que foram muitas vezes usados por Deus para falar no meu coração. Muitas vezes, ouvindo outras palavras, eu chorava, eu precisava de uma resposta de Deus e Deus falava comigo através de mensagens assim, como esse canal aqui. Mas eu tenho orado para Deus trazer novidade de vida para você, mas eu trago aqui o que Deus tem falado no meu coração. E Deus está falando: ei, se posiciona na minha presença. Assim como eu anulei o opróbrio de Isabel, eu posso anular o opróbrio da tua vida. Eu posso anular a vergonha da tua vida. Eu posso anular esse deserto da tua vida. Aleluia! Só basta você crer e agir por meio da fé. Medita nessa mensagem. Eu tenho certeza que Deus vai te visitar hoje e vai gerar em você posicionamentos e reflexões de ações que você já devia ter tido. E a mudança já poderia ter acontecido. Mas creia que Deus é contigo. É um novo tempo, nós estamos aprendendo aqui. E Deus vai nos ensinar a cada dia mais. Você crê nessa palavra? Será se você pode dizer comigo: amém, eu creio, eu entendi, eu recebi, Senhor, eu vou agir, Senhor. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Espero que essa mensagem tenha falado com você, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu dia, fique na paz e amanhã nós estaremos de volta com mais um Orando a Palavra. Continue nesse clamor, não desista, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Só basta você crer e agir. Fique na paz.